Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, amados, amém? Tá, mais de consagrado, pode ir, irmãos, amém? Deus abençoe. Graça e paz, quem não conhece, eu sou Laureci, líder de casa de paz de adultos. E eu sou casada com o Joenil, que acabou de sair daqui da ministração da dízimo e oferta. Temos 2 filhos. Joenil foi o meu primeiro namorado e o marido. E aí, temos 2 filhos, Lucas Henrique, com 18 anos, e Rebeca Vitória, com 3 anos. Para a honra e glória do Senhor, já tem 10 anos plantada aqui nessa casa. Glória a Deus, porque, como diz o Robert Dudu, somos como uma árvore plantadas. E eu fui plantada aqui, uma sementinha pequena, que veio lá de Várzea Grande, morava lá, foi colocada, retirada de lá, com muito amor e carinho, e colocada aqui pelo meu pastor e minha pastora, pastor Wander e pastora Fabiana. São pessoas muito especial nas nossas vidas, onde nós temos crescendo todos os dias na graça e na misericórdia do Senhor, e crescendo todos os dias no conhecimento também, porque temos nos alimentado do melhor aqui nessa casa. E eu reconheço a autoridade dos meus pastores sobre a minha vida, sobre a minha casa. Há 10 anos atrás, nós chegamos aqui totalmente arrebentados. E hoje estou aqui falando uma cesta forte. Glória a Deus por isso. Estamos aqui cada vez mais crescendo e crescendo cada vez mais pela misericórdia do Senhor. E eu quero compartilhar hoje com vocês o que tocou muito em meu coração. Que a primeira palavra vem adiante a nós, né? E quando eu recebi uma mensagem, e aí eu olhei lá, aí o pastor colocou assim, vai trazer uma palavra, e eu olhei, sim, a resposta, né? E aí eu fiquei assim, na hora, pensando, o que eu vou falar? E logo em seguida, ele colocou lá, vai nessa fé, Gideão. Será que o pastor está por aqui olhando meu pensamento? E ele pensou exatamente o que estava pensando, o que eu vou ministrar. E aí eu falei assim, é a dica. É uma dica, vou atrás, vou pesquisar. E aí, exatamente isso, está lá em Juízes 6, 11, 12, 14 e o 34 que iremos ler. Juízes 6. Vamos começar lá no 11. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisesrita. O Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente, ou homem valoroso, né? Em algumas versões. 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E aí nós vamos lá no 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Vamos parar até aqui. E aí a gente vai continuando. Como eu já disse, eu reconheço a autoridade dos meus pastores sobre a minha vida. Há 10 anos nós chegamos aqui, eu cheguei aqui, eu lembro até hoje, com uma tala no braço, enferma, né? Porque tinha uma suposta tendinite, onde fui curada para a honra e glória do Senhor. Medo, tímida, baixa estima, sentimento de fracasso. Então, cheguei aqui exatamente assim. E aí, olhando agora, nesse texto,
sobre Gideão. E aí é o mesmo sentimento desse personagem. Esse personagem bíblico aqui. E eu falei assim, nossa, Gideão realmente, porque a princípio tinha outras características sobre a vida dele, mas naquele momento ele se encontrava assim, com medo, tímido, com baixa estima, com sentimento de fracasso, diante a tudo que estava acontecendo naquele contexto histórico. E aí, os pastores, com muito amor, com muito zelo, com muito carinho, com muita dedicação, eles gastaram tempo, gastaram aí o dinheiro, não desistiram de nós. E aí, olhando aqui, eu vi que o anjo do Senhor foi exatamente lá falar com Gideão. Deus nos envia anjos para falar sobre as nossas vidas. E aí nós temos que reconhecer, e eu reconheço a autoridade dos meus pastores, que são um anjo na minha vida, que foram designados até lá em Várzea Grande, e retirou exatamente foi trabalhando em nós, essa questão do medo, da timidez. Indero está aqui falando agora. A baixa estima, o sentimento de fracasso. E a maioria de nós sentimos assim todos os dias, como das lutas nos vêm, né? E Gideão aí, contando o contexto dele, durante 40 anos, Israel passou a desfrutar de um período de repouso. Mas conforme o ciclo aí vicioso da sua conduta, o povo caiu em pecado. Dessa vez, Deus permitiu que os midianitas nômades afligissem aí os israelitas, né? E dentro desse contexto, durante cada safra, os medianistas saqueavam as colheitas plantadas e colhidas pelo povo do Israel. Os israelitas passaram a esconder-se em grutas, atrás das rochas, o esconderijo das montanhas. E o juiz escolhido por Deus para libertar Israel foi Gideão. Ele morava em Ofra, como diz o texto, situado a oeste de Jordão, a divisão tribal aí, e que pertencia, era mais insignificante de Manassés. E ele era o menor da casa de seu pai. Gideão é descrito como um homem tímido, encontrava com medo, com baixa estima, sentimento de fracasso, mas o qual Deus usou poderosamente aí devido às suas virtudes. Poderosamente. De repente encaixamos aí, fala, nossa, mas eu não dou conta disso. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não sou nada. Mas por quê? Porque eu não consigo. Olha a transformação sobrenatural que, quando Deus entrou na vida de Gideão, ocorreu sobre a vida dele. E, dentre essas virtudes, primeiro a gente vai ver o texto ali, Gideão, um varão de valor. Okay? Como diz aí o texto, lá no verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor chama ele de valoroso. A maneira que o Senhor se dirige a Gideão é algo glorioso. Deus estava valorizando o trabalho de Gideão, estava reconhecendo o seu esforço para salvar o trigo dos midianitas, naquele momento de crise que estavam passando. E ele era realmente o mais valoroso ali em Israel. E o nosso valor, lá em João 3,16, olha o nosso valor, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para aquele que todo nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Olha que maravilhoso, porque o valor que nós temos para Deus. E a gente começa a observar que nós não conhecemos Deus como deveríamos.
nas lutas, nas provações, nas maiores dificuldades, nós esquecemos que nós somos tão valorosos para Deus. Porque, amados, quem daria o seu filho em favor de mim, de você e de alguém? Quem faria isso? Deus fez. Em amor a mim, em amor a você. Então, realmente, nós somos aí muito valorosos para Deus. E derramou sangue aí por mim, por você, de forma espontânea. Não foi pressionado, foi de forma espontânea. Não revela apenas aí o valor do ser humano, mas a importância da salvação. Nós fomos comprados por um bom preço, como diz lá em 1 Coríntios 6:20. Fomos resgatados aí pelo sangue de Cristo, como diz em 1 Pedro 1:18, 19. O nosso corpo pertence a Deus. 1 Coríntios 6:20. O nosso corpo deve ser dedicado ao serviço e à glória do Senhor Jesus. E lembrando essa parte aqui, onde fala que o nosso corpo pertence a Deus, nós pertencemos a Ele. E nós não conhecemos, realmente nós não conhecemos a Deus como deveríamos. Se deixarmos a lá vão ter, como diz aí, nós fazemos aquilo que beneficia nossa vontade e não a de Deus. Nós colocamos aí o nosso corpo a bel prazer das bebidas, das fornicações, dos prazeres visuais, né? De você ver aquilo que não é agrado do Senhor, de você pensar algo de alguém e que não agrada ao Senhor. Então, realmente, nós precisamos conhecer a Cristo. Se nós estamos aqui nessa caminhada e chegamos aqui, nós precisamos conhecê-lo. Olha o que diz a palavra, nós somos resgatados pelo sangue de Cristo. Está na palavra. O nosso corpo pertence a Ele. O que estamos fazendo com o nosso corpo? Como ele está guardado? Deve ser dedicado a serviço. Será que realmente eu estou dedicando ao serviço do Senhor? Ou eu quero fazer as minhas vontades? Eu estou realmente lendo a palavra, estou alimentando dela. Nós temos um devocional aí poderoso todos os dias. Um alimento de crescimento. Onde o pastor Wander, com toda a dedicação tremenda, ele coloca lá, ele faz, todos os dias. Paga um preço de estudo, paga um preço ali de tempo para nos alimentarmos. Nós temos tudo isso pronto e preparado para nos alimentarmos. Mas será que nós estamos buscando? Será que precisa de alguém para falar assim, vem aqui? Será que precisa de alguém para falar, oh, venha, tem lugar aqui, ó. Será que está precisando de alguém para falar para você, o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Você está alimentando da palavra. Você está alimentando das ferramentas imensas que os pastores têm nos proporcionado. Temos feito isso. Quando a gente coloca lá, entra lá para escrever, e logo em seguida lá no canalzinho dos devocionais, né? Dos cultos online. Quando você escreve, logo vem um recadinho para você lá, ó, que está começando, já começou. Será que você olha ou realmente você colocou lá o sininho para te avisar que é a hora de você parar, porque já chegou o alimento fresco? Eu fiquei pensando realmente nisso porque tem nos ensinado. Mas o que a gente tem que realmente aprender, que não precisa necessariamente de alguém para ficar no seu pé, falando para você o que você tem que fazer. É a nossa obrigação quando cristão. Eu não preciso colocar culpa em ninguém, em discipulador, em pastor, em líderes, da sua falta de leitura, da sua falta de oração, da sua falta de presença,
da sua falta. Mas nós temos que aprender muito, né? Glória a Deus que estamos caminhando para isso. E aí conhecer e reconhecer o Senhor Jesus em nossas vidas. Faz total diferença sobre como andaremos daqui para frente. Olhando aqui, eu lembrei exatamente quando eu vim. E aí, logo em seguida, sede, né, do Senhor, tudo queria participar. E aí, umas ministrações que aconteceram, eu vi que o pastor disse, quanto mais velhos nós vimos para Cristo, mais difícil será o nosso tratamento de mudança. Eu falei, nossa, será que isso é verdade? E porque nós temos os pecadinhos de estimação que nós colocamos aqui no colo com muito carinho. E tudo aquilo que nós aprendemos e repassamos como dito normal e dito que está certo, nós aprendemos que não tem nada a ver com o que Cristo quer para a minha vida e a sua. E aí eu aprendi que realmente eu precisava mudar tudo, tudo. Eu falei, nossa, como eu não sei nada, né? Eu ainda não sei. Mas naquele momento eu vi um vazio extremo de falta de conhecimento e lembrei agora lembrando exatamente o povo perece por falta de conhecimento. E exatamente isso, mergulhar é necessário para o nosso crescimento. E esse mergulhar foi, porque quando eu cheguei aqui com toda essa timidez, com medo, escondia lá, eu ficava sempre lá, ó, atrás, e escondida lá. E aos poucos eu fui entendendo que é necessário o crescimento. É necessário você não só ouvir a palavra, mas colocar em prática o que você tem ouvido. Muitos de nós, infelizmente, não crescemos como deveríamos crescer, porque nós só ouvimos, mas não colocamos em prática. Não colocamos. Imagina você agora, uma criancinha lá de 8 meses. 8 meses já começa a comer a papinha, né? E aí ela vai crescendo, ela já come fruta e tal. E ela aprendeu que ela precisa comer. Ela sabe, ninguém precisa falar para ela, que na hora que ela está com fome, ela chora, ela berra, quer comer. E a hora que está comendo sozinha, ela come sozinha. Se ela vê uma comida, ela já sabe que aquilo lá, não precisa ninguém falar para ela, é para comer. Ela vai lá e come. Tem uma fruta aqui, quem tem filhos aqui já sabe, já vê, eu quero aquela fruta, já vai lá e come, ninguém precisa dizer para ela que aquela alimentação é necessária para saciar a sua fome. Eu estou falando isso para mim e para você. E aí, que cristãos somos nós? Que sabemos que temos que alimentar da palavra, mas não fazemos. Que sabemos que temos que orar, mas não sabemos, não fazemos. Nós sabemos que precisamos nos alimentar, mas não fazemos. É mais fácil alguém dizer para você por quê e você colocar uma desculpa logo em seguida. No começo, eu fazia isso. Quando falava, eu falava, estou lendo, mas só lia. Só lia. Às vezes, né? Como dizer lia, ou dizer para alguém, eu li, já li. E aí é necessário de você praticar o que está lá. Isso faz parte do nosso crescimento. E Gideão, na segunda parte aqui que ele fala dessas virtudes, Gideão, varão de força, identificado aqui em Juízes, o Senhor comissiona Gideão. Olha lá um verso 14. Olha lá o verso 14. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Olha só, esse verso, Gideão ainda, quando o Senhor comissiona Gideão, nesse verso 14 aí, logo em seguida, Gideão ainda retruca. Nós fazemos isso, muito. Olha só como que ele faz o 15. O 15. E ele disse, ai, Senhor meu, com que livraste Israel?
Ei que minha família é mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Fazemos isso. Ah, meu Deus, eu não quero fazer isso, eu estou cansada. Acabei de trabalhar, fiz um monte de coisa, só eu que tenho que fazer. Ah, meu Deus. Gideão fez o mesmo que fazemos quando Deus nos chama para algo grandioso. Apresenta uma desculpa. Coloca aí como uma situação, como vítima da situação. Nós fazemos isso. Como coitadinhos. Ah, Senhor, sabe por quê? Ah, porque não deu, eu tive que fazer isso, tive que fazer aquilo, não deu para fazer. Ah, não, desculpas. Nós fazemos isso. Quando pressionados, então, ai, meu Deus. Aí a gente coloca a culpa no outro. Quando pressionado. Quando pressionado, porque ele não me procurou. Porque fui injustiçado no meu serviço. É porque eu estou muito angustiado, não deu para fazer. Eu estou muito triste porque não deu para orar. Está muito triste, por isso que... eu estou muito angustiado. Eu tive uma perca na minha família, você sabe, né? Eu perdi não dá para orar, nem para ler. A palavra não dá. Por quê? Porque eu estou cansado. Nós realmente precisamos aprender. Transferimos responsabilidade para o outro, em algo, em tudo. E quando nós chegamos aqui, eu identifiquei tudo isso em minha vida. Isso que eu estou falando, eu identifiquei isso na minha vida, quando adentrei aqui. Quando dá algo errado sobre nós, rapidamente já colocava como coitada, né? Não, porque não dei conta. Não, porque não foi a pessoa que não veio. Eu não vi porque ninguém me ligou. Não, vó de Célia não me ligou porque falou que não tinha vaga de culto. Então, assim, a gente quer transferir responsabilidades, menos assumir os nossos erros. Quando assumimos as responsabilidades, nós crescemos. As pressões vêm sobre nossas vidas para crescimento. Nós que não entendemos. Quando adentrei aqui, eu estou falando isso porque eu passei por isso. Ainda tem muitas coisas que em minha vida, que precisa ser quebrado. Que precisa de cura e libertação todos os dias. Somos alvos disso. E, nesse momento... quando o Senhor fala aí com Gideão, ele achava-se o menor. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que se humilham serão exaltados, né? E ele disse, eu estou contigo, disse Deus a Gideão. E prometeu dar-lhe forças necessárias para vencer o inimigo. Assim como Gideão, fomos chamados para servir a Deus. Servir a Deus. E quando... eu entrei aqui, aí para o seu crescimento, nós precisamos entender isso, que para o nosso crescimento, quando somos pressionados, é porque precisamos crescer. Quando nós temos um filho e nós pressionamos ele, nós estamos falando para ele que ele cresça, isso é amor. Porque se você não amasse, se você não cuidava com tanto zelo e cuidado, e o cobrasse das coisas que têm que ser feitas. E quando alguém faz isso, eu reconheço. Quando alguém faz isso sobre a minha vida, eu vejo que essa pessoa me ama tanto quanto. Porque quer que eu cresça. As pressões vão vir porque está havendo crescimento em nós. E isso é maravilhoso, né? Assim como Gideão, fomos chamados para servir a Deus. Nós somos chamados para servir ao Senhor. E precisamos aprender realmente a obedecer ordens. Gideão enfrentou dificuldades em obedecer a Deus por causa da sua autoestima quebrada. Repreensão, eu lembro dessa parte aqui que
onde fala que Gideão ele teve uma dificuldade tremenda assim, de obedecer a Deus, porque a sua autoestima estava quebrada. Tanto que lá no texto, ele questiona aí Deus. Ai, Deus, tem 3 ais lá, né? Ai, Deus, depois, ai, Deus, ai, Deus. Então, o tempo todo aqui, ele começa a questionar Deus. E nós precisamos obedecer às ordens. Para o nosso crescimento, nós precisamos obedecer às ordens. Eu lembro quando, bem no começo, a gente estava no Kids, né? E aí era a hora de fazer um lanche. Estava eu e uma irmã lá, preparando o lanche. Tinha começado a palavra aqui e a gente tinha que estar aqui. A ordem era para estar aqui. E aí, nós estávamos lá. Muitos de nós fazemos isso, né? Bebendo água, correndo, não é mais por quê, tanto tempo. E aí ficamos lá, preparando o lanchinho. E a pastora saiu, foi lá no banheiro, parou lá na frente, olhou. E falou assim, o que vocês duas estão fazendo aí? O culto já começou. E aí eu, na hora lembrei de mamãe e papai. Quando eles fazem repreensão, porque amam seus filhos, glória a Deus por isso, está de olho. E aí eu quietinha lá, já vamos. Deixamos o pão lá e viemos sentar aqui quietinho. E a pastora falou assim, eu fiz a repreensão. E aí eu falei assim, tem que fazer. E nós temos que obedecer. Filhos obedientes obedecem ordens. São ordens. E para o meu e o seu crescimento, nós vamos passar por isso. Nós precisamos passar por isso. Se nunca ninguém te cobrou de nada te cobrou, aí você fala assim, nossa, tem alguma coisa, por que nunca fui cobrado de nada? Por quê? Será que não estão me vendo aqui? Eu preciso ser cobrado para me crescer. E aí Gideão enfrentou essas dificuldades de obedecer, porque a autoestima. No começo, eu tinha uma dificuldade muito grande de falar, de justificar. Por quê? Porque eu queria, os meus pais, para tudo, tinha que estar justificando, né? Para tudo. E eu falava, eu não quero, para tudo preciso justificar, para comprar uma balinha, para comprar um pirulito, para comprar um negócio, tem que falar, para quê que eu quero dinheiro? Eu não quero justificar nada. E aí, o que acontece, amados? Nós, como cristãos, para o nosso crescimento, quando nós estamos no mundo, mas não somos dele. Nós viemos com várias culturas diferentes, repassadas, né? De pai, de avô. Quando chegamos aqui, a maioria, isso é a maioria, nós não obedecemos nossos pais. Nós não obedecemos as autoridades que estão sobre a nossa vida. E quando a gente chega aqui e nós somos repreendidos por algo, nós zangamos. Por quê? Porque nunca ninguém me falou nada, mas acontece que é o seu crescimento. Eu entendi que eu sou uma árvore que fui plantada aqui. E conforme vão vir as dificuldades, conforme vai vir, eu tenho que ser uma árvore resiliente. O vento vai, eu vou. Eu fui plantada aqui. E a árvore não anda, amados. Já viu a árvore andando? Se você viu uma árvore andando, manda para mim lá o endereço eletrônico dela, que eu quero saber onde que essa árvore está andando. A árvore não anda, ela é plantada. E aí, como diz lá no Salmo 1, plantada, imagem do ribeiro, maravilhoso. E Deus trabalha em nosso coração quando permitimos, em que Ele assim o faça. O problema de Gideão é o mesmo que enfrentamos hoje. Precisamos confiar e precisamos entregar. Confiar e entregar. A maioria de nós, eu estou falando aqui porque eu vi Gideão aqui, quando eu li o texto, eu vi Gideão recrutando o Senhor. Mas, ai Deus, ai Deus, ai Deus. Muitos de nós, quando somos chamados, a gente fala um monte de ai. Ai, mas é assim. Ai, mas não era bem assim. Mas não foi bem assim. Ai, mas não foi assim. Então, nós precisamos já aprender aqui a obedecer às ordens. Gideão aqui está mostrando, obedeça às ordens, que lá no final você vai ver as bênçãos sem medida sobre a sua vida. E nós fomos plantados aqui exatamente há 10 anos, glória a Deus por isso.
E quantas vezes nós não fizemos aquilo que sabemos que devemos fazer, mas por causa do nosso orgulho, nós não fazemos. Muitas vezes. Muitas vezes. Sabemos que temos que fazer algo e, por orgulho, nós não fazemos. Às vezes, nós temos tantas informações, nós sabemos tanto de Bíblia, mas o que falta mesmo é confiar e obedecer. Porque não vale nada o diploma, não vale nada o seu conhecimento sem a prática. Precisamos praticar o que aprendemos. Nossa dificuldade hoje é medo de batalhas. Achamos que é impossível, achamos que vamos fracassar e por isso nós temos medo das batalhas. Todos nós enfrentamos batalha. Quem que não está enfrentando? Eu estou enfrentando uma familiar, né? E aí a gente poderia falar assim, eu não estou fazendo isso, eu não estou fazendo aquilo, mas porque eu estou enfrentando uma luta familiar. Nós escondemos atrás das situações. E quando chega esse momento, é necessário mesmo que... eu falei para uma irmã que precisamos confiar e obedecer. E aí ela falou assim, está difícil, né, a luta. Eu disse para ela assim, qual que é o maior salmo da Bíblia? Você pega ele, na hora que estiver mais na prova, estiver impaciente, estiver assim, na maior aflição, estiver nervosa, que a ira quer vir, a carne quer sobressair, vai lá no salmo. Qual que é o salmo maior da Bíblia? Já pesquisaram? 119. Aí, até você terminar o Salmo 119, já passou toda a sua ira, a sua raiva, a sua impaciência, porque lá é bênção demais o Salmo 119. Vai falar exatamente do que nós vamos precisar fazer, das bem-aventuranças. Então, amados, nós precisamos mesmo isso. E aí, esses dias eu não estava muito legal, e aí eu falei para a pastora falou assim, olha, entra no quarto, nos pés do Senhor, chora lá. Falei, isso é maravilhoso, você vai lá e chora. Fala para o Senhor, ai, papai, eu estou aqui, Senhor, eu preciso do Senhor. Mas é nos pés dele, não é no pé do vizinho, não é no pé do amiguinho, não é do pé do irmãozinho, que não vai ajudar no seu crescimento, amado. É no pé do Senhor. Você tem aí umas ferramentas tremendas, que é o seu discipulador, que o pastor designou, né? Se você não tem, procura. Tem aí os líderes, tem os nossos pastores. Então, mesmo assim, você precisa procurar alguém para ser seu pinico. E aí você vai lá, e vomita coisas que não devem. Ao invés de fazer isso, Salmo 119. Salmo 119. Das aflições, lê ele até terminar, aí você conta para mim como que foi essa experiência. Se a raiva, se a impaciência parou, terminou ou não naquele momento. Aí você vai falar com alguém. E a nossa força? Ninguém é suficientemente competente para desempenhar a responsabilidade do chamado de Deus por sua própria força. Sem a habilidade do Espírito Santo, nosso talento, que é a força natural, ela não pode levar somente até um certo ponto, ela nos leva até um certo ponto, a nossa própria força. Ela nos leva até um certo ponto. Mas como testemunho de Cristo, precisamos do caráter, da força especial que somente Deus pode nos oferecer. Somente Deus pode nos dar. E a Escritura Sagrada diz, a nossa força vem do Senhor, como diz em 2 Coríntios. O apóstolo Paulo disse, tudo posso naquele que me fortalece. Por quê? Quando estou fraco, então sou forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Os heróis da fé, da fraqueza, eles tiraram força. Na batalha, se esforçaram e puseram em fuga aí o exército dos inimigos, como diz lá em Hebreus 11, 14.
Amados, que quando os obstáculos vierem, nós devemos depender de Deus somente. O seu poder nos fará eficiente para Ele nos ajudar a realizar trabalhos valorosos. O poder que recebemos em nossa união em Cristo será suficiente para a sua vontade e enfrentarmos os desafios, porque são muitos os desafios, devido ao nosso compromisso. Ao lutar pela fé, enfrentamos dificuldades, pressões, provações. Quando essas chegarem por Cristo, aí você peça, por Cristo, Senhor, em nome de Jesus, e Ele nos fortalecerá. E falando aqui de uma irmã que ela chegou e estava falando exatamente das dificuldades, e exatamente em que nós estamos pautados. Porque quando alguém chega em nós para falar algo, nós vamos inchando, né? Nós vamos inchando. Quem nós estamos escutando? Quem nós estamos escutando? Quem está nos dando ouvidos? Já prestaram atenção? Presta atenção e quando vem alguém até você e começa a falar coisas que não te edificam, você vai enchendo. Lá no interior, morava lá em Poconé, e tinha um sapinho, eu não sei o nome dele, mas toda vez que você batia no sapinho, ele... Aí você batia de novo, ele... Aí você batia nele, e eu ficava louca para bater nele, para ver ele explodir, né? Nunca vi isso, porque não deixaram, porque eu queria bater até explodir, porque olha só o sapinho, a ideia dele. Batia, às vezes nós somos esse sapinho, que alguém chega com uma varinha de falas malditas, e você vai infra. Aí vem outro e fala coisas que não edificam a sua vida, e você... No final da tarde, você está todo cheio, perto de explodir. Se alguém fala alguma coisa para você, para edificar, você está tão cheio das coisas que não são de Deus, que você já vai explodir. Então, nós precisamos estar vigilantes referente a isso. Não sermos o sapinho, que toda varinha a gente começa a estufar. E o terceiro aqui, Gideão, varão de poder. Então, nós identificamos aí o momento que fala que ele era valoroso. Né? Ele valente, né? O Gideão valente, logo em falar que ele tem força. E aqui, o poder. Deus revestiu Gideão, seu espírito. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão, que está lá no 34. Lá no verso 34, que foi o último que eu li. Então, o Espírito do Senhor revestiu Gideão. Olha só que maravilhoso. O verbo revestir aqui significa literalmente vestir-se do poder. O Espírito de Deus revestiu Gideão a fim de capacitá-lo para servir. Podemos estar falando aí, mas eu não sou capaz de fazer isso. Deus capacita. Exatamente, Ele faz isso, Ele nos capacita. A partir do momento em que Deus entra na vida de Gideão, inicia assim uma mudança radical na vida dele. Em seu interior, olha lá o 6:34. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. E ele começou a ser transformado aí pelo poder do Espírito Santo. As coisas que eles faziam não era pela vontade dele, mas era pela vontade do Senhor. O nosso poder, mas eu posso falar, mas e o nosso poder? Nenhum de nós pode fazer alguma coisa na obra de Deus sem o revestimento espiritual. Paulo ensina que, nos demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, que está lá em Efésios 6:10. É a promessa do Pai, que está aí lá em Lucas 24. Foi dado por Deus, está em Mateus. A presença do Espírito Santo sobre nossas vidas, lá em Atos 1:8, está no Senhor, Efésios 6:10. E eu estava lendo uma mensagem, e eu vi lá o William Carey, não sei direito o nome dele, me desculpa se eu falei seu nome errado, William Carey, ele disse assim: deixa o tamanho do seu Deus determine o tamanho dos seus alvos. Deixe que o tamanho do seu Deus determine o tamanho dos seus alvos. Como está sendo o tamanho do seu Deus? Eu lembro numa ministração que o pastor Wander falou,
Pastor Wander e pastora Fabiana. Eles são nossos discipuladores, nossos pastores, nossos mentores, nossos pais espirituais. É dali que a fonte vem para nos alimentar. E falou exatamente assim, numa ministração em que uma criança queria saber o tamanho de Deus. E aí o pastor falou assim, tá vendo o tamanho daquele avião? Tá vendo o tamanho dele? Ele está muito longe, né? Você pode ver o tamanho dele? Ele está pequeno. E logo em seguida, esse pai levou o filho no aeroporto e falou assim, e agora o tamanho de Deus? O tamanho do avião. Ele falou, nossa, mas é muito grande o tamanho do avião. Assim mesmo é. Como que está o tamanho de Deus em sua vida? Se você está muito perto dele, ele vai estar enorme, que não tem como mensurar o tamanho. Mas se estiver muito longe de você, ele vai estar muito pequeno na sua vida, na nossa vida. E aí vai fazer vai fazer uma diferença enorme aí nas nossas vidas. Todos, quando são de Cristo, têm o poder, as virtudes. Todos nós temos essa virtude aí apresentada aqui no texto de Gideão, que é o valor, força, poder de Deus em suas vidas, para avançar e prosseguir em sua jornada espiritual. E tem o direito, a ousadia em dizer, somos mais que vencedores. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou, em Romanos 8:37. Somos mais que vencedores. Amados, quando chegamos aqui, chegamos arrasados, né? Destruídos. E olhando o texto aqui, logo fala assim, vocês são mais que vencedores em Cristo Jesus. Muitas coisas vencemos. Muitas coisas foram restauradas. Casamento restaurado. Mente, coração, sentimento. Sentimento do próximo. Essas questões elas foram trabalhadas em nós. E quando fala assim, somos mais que vencedores, eu vendo que em Cristo somos mais que vencedores. Em Cristo nós vencemos tudo. Hoje olhamos para as dificuldades que ficaram e aí a gente começa a olhar e fala, nossa, a gente passou por aquela situação, mas nós vencemos em Cristo Jesus. Nós vencemos as dificuldades em Cristo Jesus. Ainda estamos vencendo as dificuldades porque elas não param, né? As dificuldades, as lutas, as provações em nossas vidas são diárias. Elas não param, mas nós vamos vencer ela em Cristo Jesus. Nunca retroceder, mas vencer em Cristo Jesus. De repente você ouviu algo e que você não gostou. Mas começa a pensar, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou uma árvore plantada, que eu não saio. Se for aí o vento forte vir para o meu crescimento, ficarei sem as folhas por um tempo, logo em seguida elas vão florir. Amém? Fiquem de pé, amados, Ministério de Louvor. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Estamos aqui porque até aqui o Senhor nos sustentou, nos deu graça, fez com que nós possamos crescer no conhecimento todos os dias. Nós precisamos aprender muito mais do Senhor. E o amor sobrenatural de Cristo para as nossas vidas é imenso, imenso, poderoso. Eu gosto do louvor que fala poderoso Deus, porque Ele é tão poderoso, quando você começa a ouvir a palavra poderoso Deus. Hoje é sexta forte, por isso eu estou compartilhando isso, que eu cheguei aqui com sentimentos assim parecidos com o Gideão no começo, de fracasso, de inseguranças, de medo, de baixa estima, e não acreditava nem em mim, mas Deus acreditava, enviou pessoas para que hoje nós possamos estar aqui. E se hoje você está aqui, é porque Deus te ama muito. Você tem um valor imensurável para o Senhor. Um valor tremendo para Deus.
Você não sabe o quanto somos amados pelo papai. Somos cuidados pelo papai. Quando você saiu da sua casa e aqui adentrou, quantos livramentos o Senhor fez em sua vida. Para que hoje nós pudéssemos estar aqui em pé e tendo a oportunidade de louvar ao Senhor, seja aqui no templo ou seja aí na sua casa. É porque Deus tem nos sustentado todos os dias. Deus nos concedeu hoje a graça de você levantar. Isso é um milagre sobrenatural. Enquanto muitos hoje não estão conseguindo levantar, não estão conseguindo essa graça. E nós fomos alcançados por Cristo. Estamos aqui porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E pensando em nós, pensando em cada detalhe da sua vida e da minha, que Ele fez todo aquele sacrifício de amor. Por isso que Ele é poderoso, Deus. Hoje nós estamos aqui, podemos levantar as nossas mãos e agradecer a Ele, porque Ele é poderoso. Mas do que vale tudo isso, se eu não reconheço o Senhor como grandioso em minha vida? O que vale tudo isso, se eu não reconheço que as coisas que quando você é chamada a atenção, quando algo que acontece é para o seu crescimento e você não reconhece. Hoje nós estamos vivendo com uma nuvem em total mudanças e transformações. Nós precisamos seguir a nuvem para o nosso crescimento, porque Deus nos ama muito. Nos ama muito. Ele nos ama muito, por isso que as mudanças são necessárias. Quando eu cheguei aqui, as mudanças na minha vida precisava acontecer, como ainda precisa acontecer todos os dias. Porque se essas mudanças não acontecessem, nós não teríamos um bom testemunho. Nós não falaríamos de Deus para as pessoas. O seu casamento não estaria restaurado. A sua família edificada na rocha. Nós precisamos estar edificados no Senhor. E por isso que Ele é poderoso. Poderoso é o Senhor, majestoso em tudo. Então eu quero que você louve a Deus, porque você tem a oportunidade de fazer isso. Ele é poderoso. Nós temos hoje a oportunidade de mudança. Agradeça a Deus. Nós temos hoje a oportunidade de estar louvando o Senhor. Agradeça a Ele. O milagre de estar aqui, de estar vivo, de estar respirando, nós devemos a Ele. Ele é poderoso. Nenhum sentimento de fraqueza, nenhum sentimento de raiva, nenhum sentimento de orgulho vale a pena. Porque Deus é poderoso, Ele é maior do que tudo. Ele é maior do que os nossos problemas. Ele é maior do que as nossas dificuldades. Seja a glória. Agradeça a Deus com toda a inteireza do seu coração. Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Ó Deus poderoso. Ó Deus poderoso. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, Deus. Poderoso és o Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, pela paciência para com nossas vidas. Somos tão falhos, tão fracos. Precisamos do Senhor. Tu és poderoso, magnífico, Pai. Ansiamos por Ti, ó Deus. Tu és poderoso, Pai. E nós te reconhecemos, Deus. Poderoso és o Senhor. Poderoso Deus. Ó Deus poderoso.
força, poder em Cristo Jesus, para realizar todas as coisas nele. Amados, no final, quando acabar a ministração, quando acabar o culto, quem sentir no coração e deseja que ore por você, aí venham os homens e as mulheres para cá, mas no final, que aí iremos orar por você. Amém? Que Deus abençoe.